Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live, mais uma sessão da nossa live. Deixa eu chamar a professora Mônica Lopes, que vai estar hoje aqui conosco. A professora Mônica Lopes é uma atuante especial em disfunção sexual. Oi, Mônica. Oi, Deixa eu colocar o telefone correto. Tudo bem? tudo bem, lindona? Tô pegando um filtro aqui que ninguém merece, né? Pronto, agora melhorou. Oi. É, eu perguntei tudo bem e botei o telefone. Oi. Ah, maravilha. Agora a gente se vê bem. E aí eu Isso. estava começando a falar de você, falar do prazer que eu tenho de ter você aqui conosco. Você, assim, sem rasgação de seda, eu acho você uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa acessível. E às vezes os alunos falam isso comigo. Ah, eu achei que ela não ia dar importância, não ia dar assunto, não ia se importar, mas eles percebem isso que eu estou falando aqui, que você é uma pessoa que está sempre aberta a receber, a conversar e a ajudar. E eu sempre comento isso com os alunos, com os amigos que a gente tem próximo. Apesar de ser essa mulher linda, muito linda, você é uma pessoa maravilhosa. Que às vezes as pessoas desassociam, sabia? Às vezes as pessoas não associam a beleza com uma pessoa legal, né? Mas você tem tudo isso de bom. E aí, como eu normalmente falo, e aí a pessoa chega, como você já chegou, eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua trajetória na fisioterapia, por que você optou pela fisioterapia pélvica e tem é, 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 esse lado da sexualidade, né, sempre ajudando a parte da... Trabalhando nessa parte de sexualidade, trabalha também com paraplégicas, às vezes as pessoas não sabem, né? Eu gostaria que você se apresentasse, Mônica. Primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar com você. A recíproca é totalmente verdadeira, eu te admiro muito, uma mulher de fibra, eu admiro muitas pessoas que lutam, que trabalham, e você é um exemplo para todos nós, é uma excelente Obrigada. coordenadora de curso, deixa sempre a gente muito à vontade. é, Você se impõe pela sua doçura, né? E Ai, isso é muito obrigada. difícil, né? É muito difícil hoje em dia. Bem, eu, como fisioterapeuta, comecei por acaso. Em relação à fisioterapia pélvica, na verdade, eu queria seguir, sempre quis seguir a parte de correção postural, sempre foi minha praia, eu fui ginasta. Eu fiz ginástica rítmica dos 6 aos 18 anos, então eu já tinha uma tendência natural a gostar de tudo relacionado mais ao movimento, estudar mais aquele movimento e a postura, aquilo sempre me encantou, tanto é que eu fiz o curso de RPG com o Felipe Suchá, por conta disso. Eu sempre fui voltada para estudo de cadeias musculares, fiz estágio em clínicas com cadeiristas, né, as donas, osteopatas, então sempre tive essa visão assim bem voltada para essa parte. E num grupo de antiginástica que eu dava, eu era estagiária, mas a supervisora tinha confiança no meu trabalho, e aí uma das senhoras do grupo me perguntou se tinha algum tratamento para incontinência urinária. E na ocasião eu falei, olha, eu não sei. Eu sei que tem músculos aí e tal, eu posso ver. E aí fui falar com a minha supervisora, a Dalila, lá de Niterói, maravilhosa, Dalila Weber. E Dalila Weber, eu não me lembro sobre o nome dela, mas é a Dalila. Assim, até hoje sou super amiga dela e uma pessoa que eu admiro, porque foi ela a primeira pessoa a me colocar sem querer na fisioterapia pélvica, porque eu perguntei para ela, ela tinha acabado de vir da França, ela tinha um livro, Le Plancher Pelvien, do Alain Boursier, cheio de figura,
E ela falou, olha, Mônica, é em francês, mas eu acho que se você tem muita figura e tal. E eu comecei a estudar, adorei. Aí a Elza Baracho, na época, isso foi em 2000, eu acho, estava fazendo um curso, trazendo a Nick Plateau, que é uma belga, né? Não sei nem se está viva, porque era uma senhorinha. Tinha até espondilite anquilosante, eu lembro disso. E aí ela trouxe esse curso e eu fiz o curso, imagina, sentada na mesma sala da Elza Baracho. Que honra, né? Que honra! E É, assim, e daí eu nunca mais parei, Eliane, assim, eu nunca mais parei, eu me apaixonei, a minha monografia foi sobre incontinência de esforço, eu estudei na Pestalozzi em Niterói, eu tenho muito a agradecer, meus professores foram divinos, divinos, muitos casos clínicos interessantes, agora eu acho que, agora acabou a fisioterapia, infelizmente, mas era bem tradicional, né, em relação à fisioterapia, a gente via vários casos neurológicos extremamente raros. Então, assim, a minha formação foi uma formação que eu considero bem rica, né, com várias contribuições assim fantásticas. Todas as minhas supervisoras, todas as minhas chefes foram fantásticas, então eu só tenho a que agradecer. bom. Por isso que eu acho que eu tenho mais aqui retribuir aos alunos que me procuram e às pessoas tudo aquilo que eu tive também de benefício. Ai, que bom, que bom. Então, desde sempre, né? Desde o início, você já se identificou com a fisioterapia pélvica. E imagino realmente poder estudar, estar na sala com a Elza Baracho, né? É uma honra. A Elza acrescenta muito, mesmo sendo aluna, né? Imagino que Não, deve ter ela sido. já era a fisioterapeuta de obstetrícia. Então, assim, fiz eu, fiz a Silvia, Silvia que trabalha com a Elsa, foi muito legal. Ai, que bom, que lindo. Então, e aí depois disso você começou a se interessar pela parte da disfunção? Como é que foi esse caminho? Então, como sempre, né, as coisas vão acontecendo porque os casos vão chegando. Então, assim, como é para todo mundo, assim, geralmente as pessoas às vezes. Eu comecei com um clássico, eu acho que a base mesmo é a incontinência urinária, eu comecei por ela. Mas aí começaram a pipocar bem precocemente, eu agradeço por ter sido precoce, a Hum, questão sexual, que eu comecei a me interessar. Mas no início eu fui meio autodidata mesmo, e depois eu comecei a fazer cursos e tal para entender melhor. Ano passado eu fiz um curso que eu achei muito interessante da Cida Lopes sobre sexologia, é uma formação de sexologia clínica, eu achei bem legal. Eu acho que norteia para quem vai trabalhar com sexualidade ter um conhecimento que extravasa o assoalho pélvico, porque a gente está lidando com crenças, com educação. Toda vez que a gente é, esbarra nas causas de uma disfunção, uma delas sempre é crença limitante ou educação repressora. Então, como não educar de uma certa maneira esse paciente em relação à sexualidade, né? Como não falar de algumas questões, como não falar do orgasmo. Às vezes eu vejo alguns colegas falando assim, vulgarização da fisioterapia. Eu não consigo entender o que é esse termo em relação à sexualidade. Porque se a gente tem um grau de recomendação A pela ISSM em relação à masturbação, você recomendar a masturbação, ensinar para sua paciente grau de recomendação A pela revista mais importante de sexualidade, que é a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, mais fácil falar sim. em português. Então, eu não consigo entender qual é esse joio do trigo aí, o que se separa, entendeu? Quando a gente tem que fazer uma educação das pacientes, né, no que tange a sexualidade para você ter um melhor benefício para ela. Eu acho que essa fala sua é bastante interessante para essas pessoas que têm essa dúvida, que não conhecem, que não sabem dessa recomendação, que só sabe da recomendação da ICS para incontinência urinária, e aí entendam que não é aleatório, né? O seu trabalho é um trabalho baseado em evidência.
Isso é muito importante. É importante falar sobre isso. É, e aí, já que a gente está dentro desse contexto, né, como que a fisioterapia pélvica pode auxiliar no tratamento dessas disfunções sexuais? Então, vamos começar assim falando do ciclo de resposta sexual, né? Porque pelo ciclo, a gente precisa, o Mauro Barbosa sempre fala isso, eu acho muito interessante, que a gente precisa saber de função para a gente poder tratar disfunção. Então, em relação ao ciclo, né? Então, ele é composto o ciclo de resposta sexual humana, né? Composto de desejo, excitação, orgasmo e resolução. Né? Primeiro era só composto por excitação, orgasmo e resolução, por Master e Johnson, e depois a Kaplan, só poderia ser uma mulher, colocou o desejo, que é importantíssimo. Então, o fisioterapeuta ele pode atuar em todas essas áreas, numa disfunção sexual que acometa o desejo, que acometa a excitação. Então, a gente tem que atuar com parcimônia, sabendo qual é o nosso papel, se esse papel é secundário ou um papel primário. Então, por que é importante isso? Para a gente ter ética. Então, quando a gente conversa com uma paciente, a gente tem que falar, olha, o meu trabalho é coadjuvante, por exemplo, na lubrificação, é bem coadjuvante. Então, porque existe uma série de fatores, né? Já o trabalho, né, do desejo, ele pode ser ajudado, mas a gente sabe que o carro-chefe do desejo é psicoterapia, né? O carro-chefe para excitação provavelmente é ginecologia, para descartar todas as alterações físicas e hormonais. Então, ou seja, né, já a questão do orgasmo, a gente tem uma atuação, temos uma atuação, a gente sempre tem uma atuação educacional e uma atuação que deve se somar à questão física, já que o nosso trabalho é baseado praticamente na questão física. No orgasmo, a gente tem um respaldo científico maior, inclusive eu dei uma vez uma palestra sobre isso, né, sobre o orgasmo, e eu pesquisei bastante isso. Há pouco tempo eu li uma revisão sistemática, e quando a gente vai ver a revisão sistemática, dá um pouco de desânimo, porque os trabalhos, eles são muito... se fala muito na questão de relato, e não tem um trabalho assim com desenho, né, muito bacana. Então a gente tem que ter cuidado também nessa questão do orgasmo. Porém, na parte da fisioterapia, em relação ao orgasmo, a gente já sabe, isso está cientificamente, né, documentado em trabalho científico direitinho, que os músculos do assoalho pélvico, isco e bulbo cavernosos fazem parte tanto da ereção quanto manutenção da ereção do clitóris, que o músculo levantador do ânus, esfíncter da uretra, transverso do períneo, ajudam a melhorar e efetivar a sensação de prazer do orgasmo, porque aumentam mais o contato, potencializam a oxigenação do tecido. Então, isso tudo ajuda, né? Porque a gente também precisa ter uma questão do contato da vagina com o pênis ou com o dídon, no caso de um relacionamento homoafetivo, e a gente também precisa da participação do clitóris, da glande do clitóris, deixando claro que o clitóris vai participar tanto intravaginal quanto extravaginal, vamos dizer assim, né? Mas da glande do clitóris, que obviamente tem mais potencial de gerar prazer, porque ali é a maior concentração de terminações nervosas, né, culminando com 8.000 terminações nervosas num pedacinho muito pequenininho, por isso tão sensível. Sensível para o bem, sensível muitas vezes também para uma sensação desagradável, onde a gente pode trabalhar também numa perspectiva de educação, de dessensibilização dessa área. Então, a gente tem um trabalho. Então, a gente tem um trabalho que é baseado em evidência científica, né? E tem também o nosso raciocínio clínico baseado na biomecânica, baseado no que a gente aprendeu na nossa faculdade. Mas inventar é que a gente não pode, isso é que é perigoso, né? E certamente a nossa maior contribuição são para as dores,
né? Então, a dor gênito-pélvica barra penetração, que era chamado antigamente de vaginismo, e a dor pélvica crônica ginecológica, é uma delas, né? Que é a vulvodínia, onde a gente tem uma maior atuação nessas duas disfunções e como também ajudando ali nas mulheres que têm endometriose ou que fizeram a cirurgia pós-endometriose, ajudando a diminuir essas consequências, diminuir a dor, né? E também mobilizando mais essas articulações, principalmente o quadril, que a mulher às vezes pode ter um quadril completamente congelado por conta da dor. Então, eu acho assim, a gente tem uma atuação vasta, mas restrita em alguns momentos, o que leva a gente a sempre pensar no que a gente bate na tecla e que tem que só fazer na teoria e na prática, que é o tratamento interdisciplinar. Então, um tratamento, ele não pode ser só de fisioterapia, ele vai ser um tratamento que contemple, né, no que tange a sexualidade, o psicólogo, o fisioterapeuta, o ginecologista, o urologista, dependendo do que você está tratando. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente para poder fazer o melhor para a nossa paciente. Ah, e aí, quando você fala do tratamento, do trabalho interdisciplinar, né? Como que eles podem contribuir nessa disfunção? Você passa esse paciente, por exemplo, para psicóloga, você encaminha e volta para você, para o urologista? Como é que é feito isso? Tem vários caminhos atualmente, né? Porque eu acho que a fisioterapia tem evoluído muito, isso é excelente. E aí o paciente muitas vezes vem a você, né? A gente tem um trabalho hoje pela internet de vários colegas fisioterapeutas, né? Eu sou bem entusiasta disso porque eu acho que é uma maneira muito barata, né? E fácil de divulgação. Então, e é uma maneira segura, porque é muito melhor um leigo estar ouvindo de um profissional várias recomendações do que estar ouvindo, às vezes, de uma pessoa que não tem essa experiência, né? Que vai passar, aí passa, sim, por uma questão de achismo. Mas, então, esses pacientes que vêm assim, porque viu na internet e tal, eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior, né? Para, às vezes, encaminhar para o ginecologista ou para o urologista, dependendo. Quase todas as pacientes, acho que todo mundo merece a psicoterapia, a terapia cognitiva, né? Ou seja, a psicologia. Para mim, todo mundo merecia isso, independente até se é alguma coisa sexual ou não. Porém, a gente sabe que existe uma distância entre o que você deseja, né, e o que é a realidade. Então, É, muitas vezes o paciente você encaminha no âmbito público. Eu acho que se você trabalha já numa equipe onde tem todos esses colegas, fica mais fácil encaminhar, sim. acredito eu, que fique Não, mais com fácil. certeza é. Agora, não é? E isso é muito legal, é muito rico, porque É, você já sabe que esse paciente vai aproveitar ao máximo e vai facilitar demais o seu trabalho. é. Mas no âmbito privado, a gente precisa fazer esse encaminhamento. Eu trabalho muito com plano de saúde, o que já é um facilitador, né? Sim. Porque abre muitos caminhos para várias pessoas te procurarem, né? Então eu quis trabalhar com plano de saúde justamente para isso. Eu tenho uma equipe maravilhosa que eu tenho que agradecer porque ninguém faz nada sozinho, de pessoas maravilhosas, fantásticas, né? E a gente faz muito isso, a gente encaminha. Às vezes o paciente vai, às vezes o paciente não vai. Eu acho que a gente tem que ter atenção para esse encaminhamento, ele não vir uma única vez, assim, a gente não falar uma única vez. Às vezes o paciente precisa amadurecer e ter o momento certo dele entender a importância daquilo ali. E às vezes é no final do tratamento. Entende? Então, primeiro a pessoa quer, não, eu tenho alguma coisa física, tem que botar a mão, tem que, né? A pessoa tem essa É, sensação, né? é. Geralmente o paciente tem essa sensação. E depois que você termina o tratamento, às vezes fica fácil da pessoa entender tudo, todo aquele processo, porque você já vem conversando com essa paciente, fazendo educação em saúde também, né? Num olhar biopsicossocial, que é algo que eu acredito muito. Então, assim, você acaba tendo uma sensibilização maior desse paciente para você
às vezes, implementar novamente a ideia de procurar um colega psicólogo, que eu acho super importante sempre, para uma manutenção dos resultados bons. É, esse trabalho interdisciplinar, eu já trabalhei assim na unidade de saúde, no Ministério da Saúde, realmente funciona. Eu trabalhava com uma equipe onde nós tínhamos, além de fisioterapeuta, assistente social, o obstetra, o pré-natalista, né? Nutricionista, o dentista, técnicos de reabilitação oral. A gente tinha um grupo grande em que a gestante tinha acesso a todas essas pessoas, não só nas reuniões que a gente fazia, eles participavam das reuniões e falavam com elas, como se elas precisassem ir até eles, já tinha a abertura, né? Marcada aqui há não sei quanto tempo. E assim, funcionava muito realmente. Mas é isso que você falou, você atendendo o plano de saúde, você dá uma abertura maior para esse paciente. Agora, quando o paciente já precisa pagar o atendimento, para pagar um outro profissional e um outro profissional, aí às vezes a coisa fica difícil e aí você tem que dar um jeito de dar alguma orientação, porque pelo tempo, né, claro que você não vai ser uma psicóloga, mas você vai permear um pouco por esse lado pelo tempo de trabalho que você tem nessa área. Realmente, a gente conversando aqui, eu estou percebendo quanto é mais complexo do que eu pensava. Logo assim que você começou a falar, você falou do relacionamento e de uma mulher que não se conhece, aí da masturbação, enfim, e aí você falou da sensibilidade da glândula, do clitóris, e você falou do relacionamento homoafetivo. Eu acredito, Mônica, que é uma área que você vai, pode ser que não, enfrentar preconceito, talvez, de pessoas que deveriam entender. O preconceito não do leigo, mas de pessoas que deveriam entender que é um trabalho para ajudar. Entendeu? Por exemplo, se você você tem um canal na internet, aí você vai falar desse relacionamento homoafetivo, nós temos muitos pacientes, amigos, vizinhos e alunos, né, que têm um relacionamento homossexual, e aí, por que não falar? E as pessoas, por que não orientar? E as pessoas podem ver de uma forma pejorativa, eu não sei bem se é essa expressão, entendeu? As pessoas não fazem, mas apontam quem faz. Olha, parabéns para você. Parabéns para você mesmo. Em relação. Eliane, Fala, amiga. desculpa te interromper, pode Não, falar. não, não, pode falar. Pode continuar. Então, eu começo lá a aula na pós-graduação, quem foi meu aluno sabe que tem um slide meu, já bem no iniciozinho da aula sobre disfunções sexuais femininas, que eu coloco que é um trabalho que mostra da dificuldade de um grupo de médicos, porque quando você trabalha com sexualidade, você, em primeiro lugar, você vai se deparar com a sua própria sexualidade. Então, se você tiver algumas questões não solucionadas ou minimamente solucionadas na sua cabeça, né, você às vezes vai cometer um erro grave que é passar a sua verdade para o paciente. Sim, Então, assim, você pode continuar tendo a sua orientação sexual do jeito que você quiser, mas você jamais pode ter um preconceito, né? Na verdade, preconceito a gente é, tem. É forte, né? É mais forte. A gente vem trabalhando tudo isso, né? Eu estou dizendo, a gente tem de um modo geral, tá? Não me sim, sim, considero uma pessoa preconceituosa. Mas discriminação é que é grave. Entende? A discriminação é a ação do preconceito. Então, preconceito você fica na tua cabeça, você trabalha e fala, parei com isso. Isso sim, não tem sentido, né? Você age de maneira racional. Discriminação, seja para orientação sexual, seja para a cor do paciente, seja para o que for, isso é gravíssimo. Isso não tem sim, sentido, isso é crime, né? Então, assim, a gente precisa realmente a luta.
das minorias não é uma luta, de modo nenhum, uma luta que é das minorias. É uma luta da gente. Se você Sim, não tiver empatia, você está sendo, no mínimo, conivente com tudo aquilo que acontece de ruim. Ou seja, com a homofobia, com o feminicídio, no caso da mulher, né? Quantos feminicídios a gente vê? Então, eu acho que quem trabalha com sexualidade, a amplitude da sexualidade é algo enorme. Então, você é, precisa cada vez mais estar dentro desse contexto para poder realmente fazer a sexualidade fluir de uma maneira plena, né, como profissional, para você ajudar de fato aquela paciente. sim, sim, é verdade. É mais complexo do que muita gente imagina. Existem algumas coisas, Mônicas, que são associadas à nossa profissão e alguns profissionais ficam muito perturbados com isso. Por exemplo, quando se fala em massagem, não sou massagista, sou massoterapeuta. Quando se fala em pompoarismo, existem pessoas que têm um preconceito de achar que eu não trabalho com pompoarismo. Agora, não é porque você é fisioterapeuta que você não pode lançar mão dessa técnica, né? E você acha Uhum. que o pompoarismo pode ajudar a prevenir alguma disfunção sexual feminina? Então, eu sou uma pessoa que tinha, assim, vem mudando o meu conceito sobre pompoarismo, mas eu sempre falo, eu tenho tenho até vídeos falando, né, da diferença da fisioterapia para o Sim. pompoarismo, né? E há pouco tempo eu falei que a fisioterapia é uma BMW e o pompoarismo seria um Fusca. O que que você prefere, né, usar na tua vida? Falei isso. Por quê? Porque eu Pronto, acho falei. assim que o pompoarismo não, o pompoarismo, assim, sendo mais razoável, porque eu acho que a gente está aqui para evoluir, né? Então, eu sou uma Sim. metamorfose ambulante, sabe, Eliane? Se uma pessoa tem bons argumentos, me convence muito bem. Então, eu não tenho nenhuma vergonha de mudar, sabe? Não É tenho. Isso não claro, a faz parte vida é do isso. meu. Então, assim, eu vejo tantos colegas bacanas fazendo pompoarismo que hoje eu falo assim: vai fazer pompoarismo, então, por favor, faça com fisioterapeuta. Entendeu? Eu prefiro falar isso. Porque o que acontece? No caso do pompoarismo, acontece uma coisa que o pompoarismo ele vende. Então, curiosamente, eu fui procurar por que as pessoas falam tanto de pompoarismo. Aí eu fui ver quanto de pesquisa no Google tem de pompoarismo. Tinham 10.000 pesquisas para pompoarismo, enquanto a fisioterapia pélvica tinha 1.300. Ali eu entendi por que as pessoas falam de pompoarismo. Porque se você quer realmente atingir mais gente e dali pegar essa galera para fazer um curso, ou o que quer que seja, é mais fácil. Então, é uma questão de marketing. Eu Sim, não condeno isso, entende? E aí eu comecei a entender melhor o porquê. Agora, o pompoarismo na base dele, primeiro, a gente tem que ter, isso eu sempre falei, eu tenho respeito ao pompoarismo por ser uma técnica, em primeiro lugar, oriental. Eu acho que os orientais estão muito à frente da gente há muito tempo, em várias questões, principalmente na questão sexual, estão muito à frente. Vide o Tantra, né? O sexo tântrico, que visa muito mais uma conexão, uma entrega, né? E é uma filosofia, não é só para sexo, né? Do que a gente comparar com a nossa sociedade ocidental penetrativa, que eu costumo dizer. Então, o pompoarismo, ele é oriental, porém, era voltado para a mulher proporcionar prazer para o homem, o que eu acho que não cabe nos dias atuais, com todo o nosso empoderamento feminino, isso não cabe, né? E a questão também de ser muito receita de bolo. Quando um fisioterapeuta faz, eu poderia dizer que eu tenho quase certeza que esse colega não vai fazer receita de bolo. Uma coisa é assim, você tem umas recomendações que você pode dar para todo mundo, porque também ia ser uma loucura se a gente não pudesse dar alguma recomendação para as pessoas. Quando você vai falar alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas querem é uma recomendação, tudo bem, mas
é só ter o cuidado de falar, olha, cuidado, é melhor fazer uma avaliação, o supervisionamento a gente sabe que tem melhores resultados apresentados por estudos da Caribou, por exemplo, né? Então, assim, isso daí, se a gente fizer dessa maneira, a coisa fica bem mais redonda. Então, eu acho que é isso, assim, o pompoarismo, ele não é individualizado, normalmente, tá? Não estou falando pompoarismo feito pelo fisioterapeuta, que ele vai mudar o pompoarismo, Sim. entendeu? Mas na raiz, eu já fiz curso de pompoarismo para ver como é que é de pessoas que não são fisioterapeutas. É tudo igual. Eu já vi mais de Hum, um. Eu não estou falando assim, ela tá falando de orelhada. Não, eu fui fazer. Só não vou falar o nome das pessoas que eu acho feio. Então, assim, eu fui fazer. Falou alguma coisa, as pessoas falaram alguma coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, não, falou tudo certinho. Porém, é receita de bolo, sem avaliar, sem fazer perfect, sem ver no sei. biofeedback como é que é essa musculatura, entende? Então, assim, o aproveitamento é outro, com certeza. Mas vai ter benefício? Vai ter benefício. Muitas mulheres vão ter benefício, a não ser que essas mulheres tenham dor na relação sexual, um músculo hiperativo, que no primeiro momento não é adequado, porque você já tem uma miosina e actina deslizando pouco, e aí você vai lá, entendeu? Como você vai lá e para completamente esse processo com mais contração ainda. Então, Contrações, esse é. músculo não vai entender o que é o relaxamento, já tem dificuldade. Então, primeiro, melhora a dor, melhora o desconforto e melhora principalmente o tônus passivo e ativo. Depois vamos falar de contração, porque tem que ter, eu acho. É. É porque geralmente esses músculos que têm dor são músculos hiperativos e hipertônicos, geralmente. Tá? Então, o que você vai ver? Depois, quando você vai fazer o perfect, quando você consegue fazer um bom perfect, você vai ver que são músculos fracos. Então, você precisa trabalhar o funcional depois para as outras funções do assoalho pélvico que não devem ser negligenciadas. Não é porque você trabalha com sexualidade que você vai esquecer a função de apoio, a função, se a mulher for mãe ou, enfim, quiser ser De mãe, a função do sustentação. parto, É. né? E a função de sustentação, quer dizer, e a função esfincteriana, obviamente. Sim, Então, você sim. não pode esquecer as outras funções em detrimento só a função que você trabalha. Isso não seria trabalhar na integralidade, né? Então, É. eu acho essas observações. Eu acho, ficou confuso ou eu me fiz entender? Não, não, eu também penso, bom, pelo menos para mim ficou claro, porque eu também penso assim, porque quando a gente trabalha com cone vaginal ou a bola de bem-o-ar, é parecido, só que a gente sabe a biomecânica, assim, a gente sabe avaliar se aquele músculo está hiperativo, né? E se ele tem um tônus normal, e aí é diferente a forma de trabalhar, de usar é, esse mecanismo ou essa técnica. Eu penso da mesma forma que você. Mas aí, voltando com outras perguntas, dentro da fisioterapia, quais as disfunções sexuais femininas que você acha que a fisioterapia apresenta melhores resultados? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Quando você vê até os cursos e tudo mais, você vê a fisioterapia bem atuante no vaginismo e na vulvodínia, né? O vaginismo e a vulvodínia, né, são, embora sejam entidades diferentes, às vezes causam uma certa confusão, porque, bem, primeiro que você pode, primeiro que se tem, né, uma dificuldade às vezes na penetração, no ato sexual penetrativo. Então, muita gente confunde qual seria, né, o que seria o quê. Então, Só um minutinho, eu ia até ah, pedir para você falar rapidamente, porque a gente tem algumas pessoas leigas assistindo. Então, aí você fala rapidamente que é o quê? tá. Bem, o vaginismo as pessoas conhecem mais, né? O vaginismo ele foi a primeira vez que descreveram o vaginismo foi em 1862, foi o Sims que descreveu. O vaginismo ele é um espasmo da musculatura vaginal
podendo a mulher não ter uma penetração. Então, na verdade, a mulher ela tem uma reação de medo. Esse medo cria esse espasmo muscular. Então, isso daí é descrito há 100 anos atrás, exatamente isso, que é um espasmo vaginal por uma reação fóbica dessa mulher. Então, uma reação de fobia, de qualquer penetração, seja ela o dedo, seja ela o pênis, seja ela um espéculo, ou seja, um bico de pato na ginecologista, né? Então, existem graus também, tá? Então, existem mulheres que têm um grau mais severo, a gente tem uma classificação, e existem mulheres que têm um grau mais tranquilo, só um espasmo do elevador do ânus, que quando você conversa, que é o grau 1, quando você conversa com a pessoa já relaxa. Então, por isso que o tempo do tratamento é diferente para cada mulher, porque depende do grau de vaginismo que ela tem. E pode ser primário, ou seja, desde a primeira relação, a mulher já teve essa questão, né, de sentir como se tivesse uma parede na vagina. Tem mulheres que acham que a vagina é curta, né? Isso daí, existe muito esse pensamento, eu acho que eu nasci com alguma anomalia, ou acham que o meu ímen não rompeu direito, que é uma coisa raríssima de acontecer, eu nunca vi, né? E às vezes até sofrem uma cirurgia para tirar o ímen, não acontece nada, porque é uma questão que tem que melhorar outras histórias ali, né? Inclusive tem um fundo psicológico muito forte, o vaginismo, então acho que é realmente uma disfunção onde essas mulheres, né, deve ser levado em consideração que as mulheres têm um traço de ansiedade que é muito, muito exuberante, e onde a gente, às vezes, não pode ter tanta afobação para ir para o assoalho pélvico por conta dessa fobia dessa mulher. Então, a gente tem que ir tateando, conversando com ela, acolhendo essas questões, vendo através do modelo Plicet, né, onde você permite a paciente falar o que ela quiser, onde você pega aquelas informações limitadas e transforma em reflexões para ela trabalhar as suas crenças limitantes ou os seus tabus. Então, tudo isso vai melhorando para ela soltar o corpo, porque ela tem alguma amarra, que pode ser uma amarra que veio de uma educação muito castradora, ou pode ser de uma religiosidade, onde ela, às vezes não é o pastor, não é o padre, não é o espírita, às vezes ela tomou alguma coisa que o sexo é proibido mesmo e tal, não sei o quê. Então, a gente tem que, às vezes, aí a gente não mexe. É uma seara que a gente tem que ter muito cuidado, porque a fé de alguém é uma coisa muito importante para essa pessoa, né? Então a gente tem que ter um cuidado danado e tatear isso, às vezes, quando ela falar, né? Se ela falar. Então, eu acho que ali a gente tem que ter cuidado mesmo, porque de uma maneira pode ter atrapalhado, e de outra maneira pode sempre ajudar. A fé também faz coisas maravilhosas, então a gente não pode esquecer disso, né? Sim. Inclusive para dor. Não no caso do vaginismo, mas para a vulvodínia, por exemplo, a fé ajuda e muito. Então, porque a gente está falando de dor crônica no caso. Então, assim, o vaginismo é isso, esse espasmo, né, da vagina a uma reação de fobia, de medo da mulher de ser penetrada, tá? E o que é a vulvodínia? A vulvodínia já foi descoberta depois. Então, os relatos de vulvodínia cursam de 1880, né? Enquanto do vaginismo, 1862. Mas bem pertinho, né? Um do outro Sim. ali. E na vulvodínia, o que a gente vê? A vulvodínia, ela veio mudando ao longo do tempo o seu conceito, né? E vai mudar, eu acho que ainda muito mais. A vulvodínia, ela é caracterizada, ela é uma dor, ela entra num grande grupo de dor crônica, ela é uma dor pélvica crônica de origem ginecológica, onde, né, essa paciente tem o conceito de vulvodínia é uma dor vulvar por pelo menos 3 meses, sem nenhum achado clínico relevante, mas que pode ter
um fator que desencadeie isso, né? Então, por exemplo, um fator que pode desencadear a vulvodínia, que é bem conhecido na literatura, é a candidíase de repetição. Então, quando você vai lendo os artigos, você vai vendo que chega a 60%, 70% a candidíase de repetição com uma associação a essa mulher poder desenvolver a vulvodínia. E o que é candidíase de repetição? A gente tem que ter cuidado com isso. Mais uma vez, o diagnóstico ele tem que ser feito pelo médico, porque a vulvodínia é um diagnóstico de exclusão, para piorar. Eu costumo dizer, e vários colegas falam isso, que eu fico vendo, né, que vários colegas falam isso também, que a vulvodínia é a fibromialgia da vulva. Então, é um diagnóstico difícil, multifatorial, né? Na verdade, multifatorial em relação a várias teorias para as causas, né? Tem até teoria embriológica para a vulvodínia primária. Existe um trabalho falando de uma modificação genética em algumas mulheres. Então, assim, é uma coisa complexa, né? Essa ardência e queimação é a queixa principal dessas pacientes. Lembrando que dor, ela tem várias manifestações. A dor, ela pode ser em pontada, ela pode ser em queimação, em ardência. Então, isso faz parte de um grande grupo chamado dor. E essas pacientes, né, quando eu estava falando da candidíase, o que é a candidíase? A candidíase é quando a mulher tem de 4 episódios a 4 ou mais episódios em 6 meses, no período de 6 meses a 1 ano, mas com cultura. Antigamente não se falava disso, hoje em dia se fala. Então, ou seja, o ginecologista tem que ver essa cultura. Como é um diagnóstico de exclusão, gente, na vulvodínia, a gente faz o teste do cotonete lá, né? Em várias partes da vulva, né? Para ver se tem ardência. A gente usa a vulva como se fosse um relógio e vê onde tem ardência. E aí a gente tem que prestar atenção que, mesmo se você fizer um teste cotonete da superardência, pode não ser vulvodínia. Nem tudo que arde é vulvodínia. Por isso é importante que a gente tenha a questão interdisciplinar, entende? Muito interessante. Acho que para quem estava ouvindo e estava com dúvida, ficou bem explicado, né? E dentro desse teu atendimento, né, quais os recursos que são utilizados pela fisioterapia pélvica no tratamento das disfunções sexuais femininas? Então, falando dessas duas disfunções que são as mais comuns, né? A primeira coisa, tanto para a vulvodínia quanto para o vaginismo, a gente não pode esquecer da educação desse paciente em relação à dor e a educação em relação à sexualidade. Então, é importante, essa educação ela passa por uma consciência corporal, né? Por a mulher se ver, se olhar, e isso exige um momento certo, no caso do vaginismo, porque muitas mulheres, no caso do vaginismo, têm repulsa à vagina, né? A vulva e a vagina. E no caso da vulvodínia, elas são geralmente mais tranquilas em relação a isso. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber quando que eu vou propor que a mulher se olhe no espelho, ou que eu mostre para ela no espelho, que é uma coisa que eu faço de praxe, na clínica nós fazemos de praxe, então, mas às vezes não dá para mostrar, né? Então, a primeira coisa é a educação. A outra coisa, a educação em dor, no caso da vulvodínia, é importante, por se tratar de uma dor crônica. Então, a educação em dor, ela mostra, né, uma evidência só de você educar o paciente para dor, você diminui a catastrofização, que é muito comum nas pacientes que têm vulvodínia, ou seja, tudo é muito, tudo é grande, né? E a hipervigilância. Então, por exemplo, uma paciente minha uma vez falou assim, eu falei, nossa, mas você tá ótima, tá tendo relação, né, tá super bem, vamos fazer uma alta provisória? Não, que eu tenho um ponto aqui que dá. Eu falei, mas você falou para mim que tá tendo relação, que tá tendo prazer, que tá ótima. Ela, não, mas tem um ponto aqui que se eu apertar, dói. Eu falei, por que você aperta? Eu falei, se eu apertar o meu ombro,
em algum ponto aqui vai doer, entende? Então, assim, a gente tem que ter cuidado também para pensar no funcional. Se a paciente está funcional, nesse caso, está tendo relação sexual, está tendo prazer, está tendo satisfação, então ela está pronta para alta. O caso dela é que ela apertava a vulva procurando esse ponto. Procurando E a é um dor, ponto é. que passava batido no ato sexual. Não estava incomodando, entende? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, isso é hipervigilância. Então, a gente trabalhar isso também da paciente, porque a vida dela gira em torno, muitas vezes, da vulvodínia. E pode ser Então, ela também a só faz isso. dependência. Não seria a dependência também do profissional? Aí, se eu largar a doutora, eu vou ter a dor, fico procurando para ver se a dor está aqui. Que eu já tive muito paciente assim, de que a dependência sai de alta. Não, mas e se eu perder? E se acontecer? Porque o enfrentamento da dor ainda não está uma Brastemp, né? Então, é por isso que é Hum, importante a gente fazer educação em dor, né? Porque não é só falar mesmo o que, que é dor, como é que ela se processa no sistema nervoso central, né? Por isso que é importante, outra recomendação em relação à educação à dor é exercício aeróbico. Já tem comprovação que libera mais endorfina no organismo, então fica melhor para essa paciente também. E isso, aí eu já estou falando no âmbito de dor crônica. E como a vulvodínia é uma dor crônica, né, ela entra nesse âmbito. A outra coisa é a questão da fé, que a gente falou, né? A fé realmente move montanhas, então ela traz o alívio de dores, isso é real, né? E a questão também da meditação, do mindfulness, que é a meditação de atenção plena, já aparece em guidelines, né? Então a gente também tem que ter atenção a isso. A fé, ele não aparece em guidelines de vulvodínia, tá? Mas aparece em guidelines de dor crônica e eu fiz, vamos dizer, uma adaptação até para a gente trabalhar legal essa coisa da fé, que às vezes ajuda bastante a paciente, né? Uma outra questão, né? Aí partindo para as questões de âmbito físico. Então, o alongamento, né? Eu gosto muito de usar no vaginismo o peridel, na vulvodínia também, porque né, o peridel da Fabiane Del Antônio maravilhosa, que faz aquela vibração, né? Causa uma dessensibilização de vibração. Eu sei que você entende milhões de vezes melhor do que eu. Você podia dar vamos, uma vibrar. aula agora. Vamos Se eu vibrar. falar besteira, então você me corrige, pelo amor de Deus, que eu tô aqui para Ah, aprender também. Mas o fato, assim, de você vir com o peridel, com aquela ponteira plana, vibrando aqui no vaginismo, eu acho que já avisa a paciente, assim, eu estou em missão de paz. Começa a sentir o que é o tato, né? E eu venho, na verdade, desde a coxa, antes de eu vir para os lábios, para vir para essa parte só de introito, né? Vou para o centro ali do tendíneo. Então, acho legal para a paciente ficar mais tranquila. A outra coisa, né, que eu trabalho no vaginismo, eu estou indo vaginismo, vulvodínia, não sei se está dando para entender. Eu não, trabalho tá. tanto no vaginismo quanto na vulvodínia, é a parte da respiração. Então, assim, o alongamento miofascial para mim é extremamente importante, porque a gente tem uma face abdominopélvica, que a gente não pode esquecer, então alongar o diafragma, alongar toda a face abdominopélvica. Eu acho muito importante o alongamento do diafragma para as mulheres que têm vaginismo, mais até do que as da vulvodínia, pelo traço de ansiedade que essas mulheres têm. Né? Então, elas já querem, no primeiro dia, já saírem ótimas e, ao mesmo tempo, fazendo autossabotagem, né? Então, porque elas têm medo, entende? Então, é bacana a gente entendê-las para a gente acolher o máximo possível e falar para elas, olha, a gente só vai realmente fazer o que você quiser, né? Para empoderar essa mulher assim, não. E também incentivá-las é um trabalho, eu não acho um trabalho muito fácil, porque é um trabalho que você tem que ter muito bom É, senso, porque ao mesmo tempo que você o pulo do gato é o bom senso, na verdade, porque as técnicas são facílimas. O negócio é realmente você saber a hora de aplicar o que e quando e onde, sim. sabe? Então, eu sempre falo isso para os alunos, sempre,
E, por exemplo, que às vezes você não pode cair na pilha da paciente que ela quer melhorar em 5 sessões. Se for possível, é claro, é tudo que a gente quer, né? É. Tudo que a gente quer. Mas vai depender dela. Então, tem horas que você vai ter que conversar isso com ela. Não depende só de mim. Entende? Porque Uhum. às vezes a pessoa acha que é um ser passivo, que você vai fazer alguma coisa, ela não precisa fazer nada e vai melhorar. Então, não é bem assim. Paciente, é. Outra coisa, O paciente em sim, si sim, pensa assim. É. E sim. ele acha que você que vai resolver, é verdade. Por quê? Porque a gente também tem uma sociedade muito medicalizada. Então, É. não é, é uma questão que acaba esbarrando em nós mesmos, né? A gente precisa Uhum. ressignificar essa autonomia que dá para o paciente e também educá-los em relação, assim, você tem um papel importante na sua melhora e na sua cura, né? É peça-chave, é um time, né, que trabalha em conjunto. É. Então, além dessa questão da respiração e tal, aí vem o alongamento, né, mesmo da região, quando é possível, o alongamento tanto por fora, o alongamento miofacial, o alongamento facial, às vezes antes, que é mais suave, né? A equalização de tônus, então trabalhar tônus passivo e tônus ativo, que também é manual. Trabalhar trigger points, no caso da vulvodínia, tá? Aí, no caso da vulvodínia, que aparece mais os trigger points internos, então você vê os trigger points. Cuidado para não ir com o dedo lá dentro, porque a vulva é mais externa, vestíbulo é aqui na entradinha. Às vezes tem que ter esse cuidado, porque senão, às vezes, você está trabalhando lá dentro ela não sente nada, tá ótimo, né? E quando você vai para os pontos certos, aí é que você vê a queixa, né? O trabalho com o TENS, eu gosto muito de recomendar o TENS para casa, porque eu acho que você precisa de um tempo, então pode fazer com um eletrodo de superfície, né? No caso da vulvodínia, no caso do vaginismo, principalmente no caso do vaginismo, porque ela não quer nada lá dentro, né? Então, se você não está ainda avançando com dilatador, eu acho bobagem você oferecer um TENS com um eletrodo interno, mesmo que seja um eletrodo anal, para fazer, que é mais fininho, né? Para fazer esse papel. A outra coisa também que a gente pode trabalhar no caso, né, do vaginismo, os dilatadores, eles são usados tanto para o vaginismo quanto para a vulvodínia, né? Eu acho que na vulvodínia ele tem um papel, o dilatador, até de mimetizar a relação, para você ver, quando você coloca o dilatador, ainda observar quais as áreas que ainda ardem, né, que ela ainda se queixa. Já no vaginismo é esse remodelamento da vagina, do canal vaginal, ela entendendo que a vagina não é uma coisinha frágil, pelo contrário, é forte, né? A vagina que pode distender 217 por cento no parto, é essa vagina, é dessa vagina que a gente está falando, né? Então, assim, dar essas informações aos poucos para a paciente, né? Para ela ter orgulho da sua vagina, da sua vulva, isso é importante. Na vulvodínia também, as recomendações de vestimentas, mas não é para todo mundo. Tem vulvodínia que cursa com essa questão. A mulher não pode vestir uma roupa mais apertada ou uma renda, alguma coisa que incomoda. Tem mulheres que não tem nenhum problema com isso. A questão de toda a questão comportamental na vulvodínia, né? Então, vai ter que observar de paciente para paciente se ela tem um fator inflamatório maior, então ela vai ter, às vezes, uma muito mais ardência se ela colocar qualquer substância que tenha propilenoglicol, seja sabonete, seja lubrificante íntimo. Então, isso também tem que prestar atenção, né? Evitar parabeno, propilenoglicol e tal. E petrolato, né? Que antigamente a gente pedia até. Eu acho engraçado que a medicina é a ciência verdades transitórias. E eu acho que ela caiu. Gente, voltou. Você tinha caído. É, tava fraco aqui, mas aí Ah, voltei. voltou. É.
além não é só os acessórios, o material que você usa, importante também as orientações que tem que ser dada para a paciente, né? É, Sim, é um leque de informações, Mônica. Eu acho que a gente precisa. acho que Mas a gente já está terminando o nosso tempo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? já está É, terminando? estou vendo aqui se tem alguma pergunta, porque eu tenho medo de não encerrar. Aqui está me dando 5 minutos. E aí acontecer. Mônica, você trabalha com mulheres de idade avançada? Sim, sim, até porque a vulvodinha, um fator de risco é a climatéria e menopausa, né? Então, sim, trabalho. Outra coisa, só falar dos recursos que eu não falei. Tem mais. Então, ó, o laser ele tá sendo usado para a vulvodinha. Não, a gente não tem um respaldo científico ainda, não tem um artigo para isso. Mas a associação que faz aí, só para os fisioterapeutas saberem, são os artigos de mucosite, porque a mucosa da boca e a mucosa vaginal é tudo igual, bem parecido. Então, por esse respaldo, a gente usa na vulvodinha tanto para dor, o laser, mas a gente usa mais o infravermelho para dor, quanto o laser vermelho, que é para reparação tecidual. Aí depende também de cada caso, dosagens geralmente são baixas nessa região, para a gente ter um melhor aproveitamento. Lembrando que às vezes a paciente se queixa no laser vermelho, que tem atração a melanócito, se queixa de ardência, de queimação, tem que ficar só atento, porque isso ele não é atérmico, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso só para realmente, às vezes, ou baixar a dose ou ir fazendo aos pouquinhos, né, até chegar ao final. A Fabrícia tinha te perguntado qual curso, Mônica? SIDA? Eu não sei se você entende essa pergunta. Eu SIDA. entendi. Ah, Foi o curso de Sexologia Clínica da Cida Lopes. Eu super recomendo. É muito tá. legal mesmo. Ela tem uma abordagem na sexualidade infantil que é uma coisa mais linda, dá vontade de chorar, de tão bonito que é. E aí, não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver se fizeram Mas, ó, alguma quem aqui. quiser mandar, Eliane, pergunta, @Mônica Lopes, muito prazer. Pode mandar pergunta, não tem problema nenhum, eu respondo, tá? Então tá. O pessoal que está ouvindo, se quiserem mandar pergunta, a Mônica vai responder. @Mônica Lopes, muito prazer. Porque realmente o tempo é pouco para dúvidas. E algumas pessoas também ficam com vergonha de perguntar aqui, já aconteceu em outras lives, né? E a pessoa vai em off e pergunta. Mas, olha, maravilhosa, foi incrível. Raquel, beijão, Raquel. Raquel é maravilhosa também. Raquel é uma fofa. Moniquinha, muito obrigada, querida. Muito obrigada pela. Olha, você atende em só, Mônica. Como você trabalha a fé com o paciente. Adorei. Aí E é não dá coisa para para outra responder live, agora. então. Mônica, você atende em só? Não entendi. Olha só, eu que vou. Agora, vocês que estão perguntando no final, está me dando aqui 1 minuto restante. A Vocês. Fabiana, deixa eu dar um beijo aqui para a Fabiane. A Fabiane é fisioterapeuta lá da Saluter da minha equipe, é maravilhosa. Eu amo de paixão essas fisioterapeutas. A Rosana aí A também. Ai, Rosana. adorei. Ela perguntou se você atende em São Paulo. Não. Não, em São Paulo eu recomendo a Carla Pereira, em São É Paulo. Qualquer coisa Carlinha. eu encontrar. Carla, Ela é maravilhosa. 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 Também recomendo. Então, Ah, pessoal. Vitor, desculpa. Pode falar. Pessoal, agora Mônica Lopes, muito prazer, porque eu tenho 55 minutos restantes e eu tenho medo de não encerrar e perder a gravação. Essa gravação vai ficar salva no site da Interfísio. Quem quiser rever, está lá. Moniquinha, foi um prazer. Dessa vez o prazer foi meu. Mônica, muito prazer.
Obrigada, Também querida. amei, amei, amei Um, muito. um grande Ó, beijo. acho que vai ter, a aula minha da pós vai ser por agora, né? Eu acho que vai. Depois a gente se E fala. com essa mudança, mudamos todos o cronograma. A gente tem que rever isso, tá bom? Tá bom, tá bom. Beijo. Me fala depois, então, Falo por sim, favor. pode. Falo. Tchau.